Salve, rapaziada, bebê, aqui trazendo pra vocês mais um fucking vídeo. Dessa vez vai ser um vídeo comentando aí os mano do último round aí, esses 4 pau na lombra aí. Vamos ver, mano, vamos ver. Falaram pra eu trazer esse aqui, mano. Fazia um tempo que eu não trazia, mano, é porque os caras também mudou muito o formato do vídeo deles, mano. E eu acho até que foi esperto, mano. Foi legal, mano, porque senão os bichão ia ter que ficar se fuzilando de uns conteúdo muito limitado. Agora eles tá fazendo umas lives, né? Achei da hora, mano. Os moleque tá abrindo as possibilidades. É isso aí, mano. Muito foda. E o vídeo é basicamente MCs que eram à frente do seu tempo, no caso, né? Basicamente MCs que rimavam lá na época deles, a gente olhava e falava assim, esse MC aqui está em 2030, que é tipo aquela frase que ficou famosa ali com o Black, né? Que já tava em 2020 e em 2017, sei lá. Provavelmente ele deve estar nesse vídeo, né? Enfim, vamos ver, mano, vamos ver. Eu até pensei em trazer outros do último round, mas os outros que eles trouxeram não me interessou tanto. Esse assunto aqui já me interessa um pouco mais. Pra quem não tá ligado, eu falo pra caralho, eles também falam pra caralho, então eu não vou pausar, porque senão os vídeos vão ter 3.000 horas. Eu vou ouvindo o que eles estão falando, vou dando uma concordada, uma discordada e vou anotando. E não que eu tenha que fazer isso, mas essa é a graça do vídeo, né, mano? Ficar falando em cima, mano. Então vamos ver, mano. Tô curioso pra ver o que esses putos vão falar. 3, 2, 1... Bom, a gente fala muito aí sobre os MCs, né? Existem os MCs que são mais atletas, os MCs que são mais operários, mas tem também os MCs disruptivos, aqueles que vêm pra fazer história mesmo, aqueles que vêm pra mudar o patamar do freestyle brasileiro. E geralmente esses MCs são à frente do tempo, né? Vocês lembram, assim, de algum MC que era bem à frente do seu tempo? Tem vários. Eu acho que o mais de todos, e mais clichê falar, é o Dudu, né? Já tirou o elefante da sala. O MC mais à frente da história do freestyle mundial, coisa que nunca vai ser mudada, dificilmente nos próximos 100 anos. O que o cara fazia no freestyle em 2018 é o que MC tenta fazer hoje e não consegue fazer melhor, tá ligado? Tipo assim, é meio inacreditável esse bagulho. Em termos de flow, construção... o Dudu é diferente mesmo. Mano, é bizarro. É muito falado que o César é o melhor da história, mas até os fãs mais ferrenhos do César dão um braço a torcer e admitem que em alguns aspectos o César ficou datado. Pode ser em uma coisinha aqui, uma coisinha ali, mas do Dudu ninguém fala isso, até porque se falar... E o timing, o tipo de rima, o como entregava a rima, toda aquela questão da ego trip que, pô, mano, até hoje a gente não entende, e é engraçado quando o Dudu batalha pra tempos mais atuais, que atacam muito o bagulho dele de ego, dessas coisas, não entenderam que é exatamente o que ele quer, tá ligado? Tipo, uns bagulhos, tipo, onde antigamente, quanto mais fudido você era, mais da hora ficava a sua ambientação. É até bom você tocar nesse assunto de ego trip, porque falar que o Dudu tinha métricas avançadas, punchlines avançadas, ideias avançadas é chovendo molhado. A gente pode entrar também em outros momentos em que ele revolucionou, que foi justamente com a ego trip. Hoje em dia, é normal o MC se vangloriar, o MC colar na batalha todo estiloso, com drip, com autoestima, mas na época não era. Na época, eu lembro que eu mesmo comentava isso com os MCs. Mano, tem que chegar na batalha com a pior roupa que você tiver no seu guarda-roupa. Tem que lutar isso pra daí ser o mais fudido dali. Eu entendo. Isso tem um pouco de verdade. O Brenos contra Lili Maria e Ravena na nossa. Mas acho que depende do lugar. O Brenos lança depois de mandar uma punchline é muito a visão dos MCs da época. Por isso, a rima é séria, bagulho é hip hop, bagulho é miséria. Bagulho é hip hop, bagulho é miséria. Ninguém tinha autoestima na época. E foi o Dudu que implantou isso, que é algo que é impregnado até hoje. Não, eu não acho que ele implantou isso, mano. Aí eu discordo um pouco, mano. Ele gostava das atitudes dos MCs, que os MCs estavam com uma roupa mas ele fez assim, bastante. Eles iam colocar uma roupa fodida só pra colar na batalha, tá ligado? O Dudu teve que correr pra tem muita gente fazer isso. Colar em batalha com o corta-vento rosa da Sailor Moon, né, mano? Ia falar que o Dudu era tão à frente do tempo que os grandes destaques, assim, nos últimos anos, beberam da fonte dele, né? Tipo, é muito doido isso, como assim tivessem os Duduzinhos agora e tá à frente do tempo que quem se assemelha mais do Dudu agora costuma ser quem mais se destaca ainda hoje, né? Tipo, é muito bizarro. Você vê que ele revoluciona, porque na época era muito mais comum os MCs rimarem no AABB, né? Às vezes uma intercalada, assim, pra dar uma diferenciada. Assim como no futebol, nos anos 70, era comum a gigantesca maioria dos times irem no 4-3-3. E hoje em dia a gente já vê várias e várias variações. E 4-5-9-0. Mano, o Dudu já fazia isso, tá ligado? Assim como hoje a gente vê os MCs fazendo umas métricas muito mais variadas, era algo que o Dudu já fazia. Sim, falando em métrica, ele fazia muito diferente. Que eu acompanhava a batalha, daí do nada chegou o Morica mandando rima intercalada. Eu falava, caralho, mano, essa parada não rimou
só que rimou, né? Deu pra você entender, assim, o que era Sim, rima intercalada. Murica era assim, isso muito mesmo. doido, tipo, muita gente, acho que a primeira reação das pessoas ao ouvir uma rima intercalada não rimou. achar que o bagulho não rima, Sim. porque sonoramente também soa de forma É meio esquisito estranha, mesmo. né? Você tá esperando o bagulho fechar, o que o cara acabou de falar, e daí não fecha agora, vai fechar depois. A partir daí eu senti que os MCs começaram a fazer cada vez mais rima intercalada, né? Tipo, o Hoje em Murica dia pra mim perdeu foi o um cara efeito, muito à né? frente nesse sentido. É isso que eu ia te perguntar. O Murica é à frente do tempo pra você. Pra mim, sim. Especificamente na sua métrica, assim, pra mim é bastante. Estética pra caralho. Ele inovou, também. né? Ele fez uma Cara, parada um nome diferente. que pra mim era muito à frente do tempo. E assim, quando vocês falaram esse tema, eu pensei exatamente nele. Era o Black. Por conta, tipo assim, ele era até à frente do tempo que ele ganhou um compilation pra isso, tá ligado? Tipo, um MC que já está em 2020, mano. A rima intercalada dele tinha uma parada que, inclusive, eu buscava replicar muito na época porque eu achava maravilhoso, que era você é um prepotente, pra mim você é ascendente, por isso que pra mim você é um arrombado, tá ligado? Tipo, começar com duas rimas dentro de uma rima, tá ligado? Intercalada. Ele fazia demais isso, mano, e eu pirava, mano, fazia aquilo direto também. Não tão bem quanto ele, mas tentava fazer. Soava aos ouvidos, tipo, muito bonito, né? Era quebra de expectativa na hora. A galera não tem muito a percepção, mas, tipo assim, métrica, essas rimas internas feitas entram como flow até, que é a musicalidade. Tipo assim, o Ulisses Pinho vive colocando rimas do Tubarão como melhores Sim. flows, porque ele tá fazendo muita métrica. Então, Sim. quando você vai repetindo a mesma sonoridade, Sim. vai trazendo uma musicalidade legal. Sim, isso é verdade. Artista Bom usa ponto, isso em China, música. bom ponto. E tem aquele refrãozinho do Puterrier, que estourou esses tempinhos ali, que ele falou um monte de nome de droga. Aham. O nome eu não vou lembrar agora, mano. Enfim. Bala Vai que lança, era- bola planta, bala like, que MD. Tudo esquematizado, prontinho pra nós foder. Por isso que Sei. soa bem essas rimas internas, quando você vai repetindo o bagulho, tá ligado? Uma parada que eu acho que ficou com o Black lá atrás é porque Boa. o Black é um estilo de MC que eu nunca vi fazendo uma entrega atual, tá ligado? Tipo aquelas entregas de uou, puxar, gritar no microfone. Era É um cara que é tranquilinho. muito calmo, parecido com o Grafite, Gosto o Kai, também. o Sim. Juliette faz, tá ligado? Que é um estilo de rima bem calmo, tá ligado? Que eu acho que pode parecer ruim pro grande público assim, mas acho que tem seu efeito também pra plateia gritar. Eu também, acho tá muito ligado? melhor, mano. Trazendo uma dupla de MCs das antigas, obviamente, que estavam à frente sem o tempo. Vocês acham o Douglas Jean e o Vinição à frente do tempo deles? Mano, eu não acompanho muito a época deles. Então, tipo assim, Pelo que a gente eu não viu. tenho tanta Bom noção ponto. do que era o tempo deles pra dizer que era Não, frente. acho que era uma Mas, frente, tipo, eu acho que eram acima pela da média na época qualidade, me deles. faz crer que sim, tá ligado? É um pouco Não, não o acho que é cara a não frente ganha do dois tempo. nacionais sem ser à frente do tempo, tá ligado? Mas, tipo, ao mesmo tempo eu não consigo esmiuçar muito, além disso, de virar e dissertar Não, a não acho respeito que de, é- tipo, não, é outra essa coisa. parada aí específica que o Douglas Jean fazia, eu achava A gente tem que muito acima normalizar em relação também ao o que a fato galera de estava que fazendo na quem era o melhor da Eu época, acho entendeu? que o Douglas Jean em 2012, 2013, que é a época que o pessoal lembra muito dele por causa dos nacionais, ele já não estava exatamente à frente do tempo, mas você pega umas mais antigas dele, papo de 2008, 2009, que pra quem vivenciou a época foi de fato o prime dele, eu acho que ali ele era bem à frente Acima do da tempo. média Eu já é cheguei a diferente assistir de à algumas frente batalhas do dessa tempo. época, na época que eu era um fanzaço, que assistia batalhas e batalhas completas e, tipo, pra mim chegava a ser covardia o nível dele em comparação à maioria dos caras que ele enfrentava, tá ligado? Então acho que o Douglas Jean dá pra considerar assim à frente do tempo. A gente precisava E o de mais Vinição material, é um mano. caso bizarro, porque você vê que, na opinião da maioria dos MCs das antigas, que o Vinição tinha algo de especial, tá ligado? 90, Johnny, esses caras tudo admira muito o Vinição. Eu já vi o Tinha um Dudu bagulho falando diferente. também. Eu vi o Dudu Não, o falando Vinição é que bizarro Douglas mesmo. pra caralho, mas que brilhava os olhos da molecada era ver o Vinição fazendo freestyle, tá ligado? E realmente, tipo, eu trago isso porque eu lembro quando eu comecei a assistir batalha ali na metade dos anos 2010 ali, sei lá, 2015, 16. Pô, quando eu chegava a batalha desses dois até mim, eu pensava, cara, essa batalha foi que dia dessa semana que eu não vi? Aí depois via ali na descrição do vídeo, não, ela foi há anos atrás, foi tipo antes de 2010, foi por essa época. Eu pensava, caralho, os caras, tipo, parecem os MCs que eu assisto atualmente. Eles eram muito monstros, assim, a qualidade. Tem um era, porquê tipo, disso que o exacerbada Frenes falou, comparado mano, pera aí. com a MC semanal que a gente acompanhava, assim. Que é inegavelmente à frente do tempo é o Jafari, né? Porque em 2015 o Jafari já tinha umas sacadas ali bizarras. Sim. Foi ele que implementou, né? Os Trocadilho. trocadilhos. Eu falo dele com o Coel, já pensando no bagulho, tá ligado? Tipo, sinto que se eles tivessem surgido na época do Kant, talvez eles seriam vistos de outra forma, assim, pelos olhares que tá. do público Não, em geral. porque tá o Kant ligado? só Tipo, existe- eu só acho que existe eles- a época se do eles Kant surgem por causa do um pouquinho Jafari, depois, entendeu? Eles teriam uma A outra época do percepção de Kant. hype, assim. Meio que o Coel Efeito ficou com borboleta, a figura do grande nome de São Paulo, tipo, o herói de São Paulo, o 01, e o Jafari ficou com a imagem do primordial do trocadilho, né? Sim. O vanguardista desta Sim. área. Porém, era, tipo, eles tinham essa similaridade, né? Outro cara que eu acho que é à frente do tempo também é o Orochi, mano. Não sei se vocês concordam muito comigo.
comigo, mas eu acho que no lugar que ele tava ali, eu acho que ele destoava da galera, assim, bastante. Acho que ele tinha uma parada diferente ali. Não sei se vocês concordam tanto. Na gastação não tem nem o que dizer, com certeza. Não à toa o cara ganhou o Nacional na gastação. É que é meio difícil falar isso porque ele foi o único que fez o que ele fez, né? Nem hoje em dia, tipo. Então, não acho que é à frente do tempo. Bagulho, acho que é acima da média. O hype era rimar a gastação do tanque, etc. Só que ele era o outro nível desse bagulho, tá ligado? Tipo, ele era muito melhor que os outros, assim. Tipo, muito mais criativo, pelo menos. Não, enquanto MC, acho que ele era mais completo que os outros anos do tanque, assim, tipo. Eu já vi uma galera falando, acho que o Gaspari, eu já vi falando, talvez alguns outros nomes também, falando, tipo, que o Orochi, ele não era o melhor em nada do tanque, mas ele era, tipo, talvez o nota 9 em todas as paradas, enquanto o cara que era nota 10 numa Valência era 6 em outra, tá ligado? Eu acho que ele é até meio subestimado em questão de, tipo, de resumir ele como um MC 100% focado em gastação. Eu acho que os momentos que ele precisou rimar mais sério, ele sabia mesclar bem a parada, tá ligado? Tipo, talvez não o lado mais ideológico do mundo, mas a batalha dele com o estudante é a prova disso aí, tá ligado? Acho que ele soube dominar bem a parada ali, umas punchline meio... Na batalha do conhecimento ele não conseguiu sustentar, mas no estadual sim. Cara, o Orochi, ele... Não tem como, mano. Cara, é tipo assim, ele em gastação, ele conseguia... Tem muito MC de gastação que é só decorado. O cara vai ver os tweets mais engraçados da semana. Ele, mano, eu vou mandar essa piadinha aqui de Twitter e tal. Daí vai ser, mano, fatality aqui e tal. E foda-se o cara falando. O Orochi não, mano. Tipo, a batalha dele com o Cid, ele tá gastando o Cid em cima do que o Cid tá falando. E isso é muito difícil da gente ver, tá ligado? Tipo, essa batalha é muito boa. Eu deveria falar assim, mano. Você é um pigmeu. Daí, ela fala que eu sou um pigmeu. Eu sou pequeno e ela fala que meu pau é maior que o seu. O meu é maior que o teu. E, mano, a hora que o Cid fala, eu sou o Jesus do rap. Tem cabelo grande só para fazer boquete. Ele é o Jesus do rap que tem cabelo grande só pra pagar boquete. Mano, que rima é essa, meu Deus do céu? Que escatológica, mano. É uma rima bizarra de pesada. O Cid mesmo se revolta. É muito foda, mano. Até gritar pra essa merda de rima. É a maior blasfêmia da história das batalhas, né? Até naquela edição que ele rima contra o Magneto no tanque comemorativo lá, é uma edição que ele rima muito bem, tá ligado? Tipo, fora que o Orochi é muito foda, mano. Vai virar eu gosto muito do Orochi. É uma rima muito icônica, assim. Não, olha o suporte. É que o Fred citou pra mim, tipo assim, é tão incrível quanto, porque o estudante, ele tá revoltado e transtornado que, vocês só rimam putaria, e vocês não estão nem aí pra poesia, sei lá o que, tipo assim, ele tá querendo dar uma lição de moral e a plateia compra. E daí o Orochi, ele vai falar, a poesia é bonita, do início até o fim, o céu vai cair no chão e você não vai ganhar de mim. Mano, frase foda. Ele fez uma poesia, mano. Ele vai dar uma balançadinha assim na cabeça, eu sou um poeta, faz barulho aí, só os comedores de xereca. Cara, eu não gênio. Mas antes... Como pode, mano? É muito foda, muito foda. Muito foda. Mano, essas rimas que era simples, mas era de impacto, voltando aí pro tanque do museu, o Orochi na ideologia, se quer ideologia, olha o olhar de cada um. A outra que ele manda contra o Cid. Claro que eu falo de putaria e futebol, geral é brasileiro. Porra, caralho, mano, argumento foda. Mano, ele era muito foda. É muito foda, mano. Aqui sei lá o que, e o Gato Guerreiro, sei lá o que, faz meu pau de Red Label, vai tomar no cu pra lá pelos poderes de Grayskull. Muito foda, mano. O Orochi era muito na frente muito do tempo, foda, mano. Tá mano, louco. Muito foda. Que tava falando, comi a filha do delegado. O cara que enfrentou ele, seu neurose. E ela te denunciou por excesso de filmose. Essa rima foi absurda. Tem grito dessa rima por 1 hora, praticamente. É que ele foi à frente do tempo. Ele, tipo assim, é um dos principais, se não o principal, acho que dá pra discutir, eu já puxei enquete disso uma vez no grupo, de quem foi o principal nome que popularizou as carteiradas nas batalhas. A carteirada que ele dá no jogo. É verdade. Tipo assim, eu não sei se ficavam jogando nacional na cara dos outros assim, antes disso, tá ligado? Tipo, dessa forma, que hoje em dia virou essa parada, e nós sabe. Mas, tipo assim, ele ter feito isso em 2000, acho que essa batalha já é 2016, se eu não me engano, né? Pode vou mudar meu ponto de vista. O Orochi muito à frente do tempo. Muitos aspectos. É muito à frente. Hoje em dia é meio bobo, porque a gente fala, a carteirada é a coisa mais comum e clichê que tem. Só que na época acho que não, tá ligado? Não do jeito que... E foi uma das primeiras e já foi a maior da história. E é o maior fatality da história também. É muito icônico. Sim. Mas é o que eu digo e repito, mano. Essa parada de comparar MC atual com MC do passado, com essa comparação ridícula de Máquina do Tempo. Transporta o Orochi pra cá pra ele enfrentar o Basque. Mano, não é assim que se mede. Eu digo e repito, o Orochi ele não ia conseguir rimar. Ele ia estar pensando, porra, eu fui teletransportado. Ele nem ia conseguir rimar, mano. A questão é você usar o potencial de improviso. Potencial de improviso. As rimas do Orochi na época eram melhores do que muitas de hoje. A criatividade que
que tem que Pelo ser contrário, medido. Sabe, o ele NEM cheira é a pó, mesma coisa, mano. mano. É Vai o se fuder, potencial mano. do cara, mano. Essas comparações ridículas aí que eu vejo um monte de Ai, Baweb mano. Minion fazendo na internet. Tô atacando não o Baweb, os Baweb Minions, que inclusive Que devem estar isso, pensando mano? exatamente agora em alguma nova forma de perguntar pro Baweb sobre César. Tipo, Os caras eles devem gostam, ter hein, uma mano? lista Os com caras 30 gostam, mano. Os perguntas caras gostam, diferentes mano. sobre como seria o César no dia de hoje, só pro Baweb dar uma resposta mais forte ainda. Acho que em 2030 o Baweb vai estar respondendo assim, não, o César é um lixo, que tá escalonando esse ponto. Eu tenho outro nome, não sei se a galera quer fazer Os caras pesam, né, O mano? Dialuk. Já Luke, Mas a concordo, primeira mano. fazer o que ele fez foi o Concordo, Dudu, não foi? Não, mas ele fez da maneira, Flow. tipo, da maneira Mike. comercial. Ninguém O Dudu fez o que fez o da Jaya forma fez, mano. artesanal. O Jaya fez do jeito que a Concordo, galera mano. consegue replicar. Então hoje em dia as pessoas fazem esse flowzinho pra fazer uma entrega de tipo. Nego, você é fela da puta. Caralho, pior que é uma puta arma mesmo, né? Acho que qualquer rima vira um mega fatality. O Jaya alcançava um puta público de massa nunca antes alcançado. Edição Trapstar, edição, tipo, MC... Eu sei do que o Max tá rindo. Edição Trapstar, toda essa nomenclatura, essa roupagem, nasceu no Jaya. E, tipo assim, não tinha em São Paulo. Basicamente, Verdade. pegar, tipo, um produto interno de outro estado, um artista de outro estado, e levaram pra São Paulo pra ser disseminado. Ele Isso é mudou muito a parada foda. E, mesmo, porra, mano. deixou a mãe dele rica, né? Por que eu tava rindo, Frenes? Eu tô rindo porque eu lembrei do round do Jaya contra o Refel. Que round foda! Tipo, Eu assim, lembrei se desse gravasse- round Louco quando a esse gente round. falou dele lá atrás. Foda. Se a gente gravasse react Cara, ele vai- esse round. Cara, ele Rima pastel com água e fala que é É. intercalada, não sabe nada. Exatamente. Esse cara chateado, mano. Já Luke te matou, yeah. Geral seguindo aí, se inscrevendo aí no último round, menor da conteúdo maneiro lá, tá ligado, parceiro? O Thiago, acho que ele foi à frente do tempo, tá? O que a gente entende como entrega e presença de palco, legal. eu acho que tem muito do Thiago aí, mano. Mas o Thiago também bebia da fonte do Drizzy na entrega. Também, Desde sempre? acho que tinha interações ali, mas Legal. tipo, eu acho que a forma que o Thiago fazia foi meio que popularizada ali, tá ligado? Mas Mas comercial. Mano, vou falar um bagulho que não é pra me estender muito, mas talvez o Krauk tenha sido um pouco à frente do tempo, tá ligado? Vocês Cara. acham que não? Não em quesito Ele freestyle, que- no quesito narrativa e criar as coisas, eu acho que É. não freestyle, Não, assim. marqueteiro, pô. Ele é um bom marqueteiro. Mas o cara É, fazia um off que- batalha. Mas você bom, ser tá mau ligado? caráter. Tá, ele Tu dava foi à frente do bastante. tempo, Mas você ele ser mau gravava quantas caráter batalhas facilita ele você postava, crescer ele- mediaticamente, ele mano. fazia à Não frente do concordo tempo. com o Krauk. O cara, Ele quando de fato tava na foi. rivalidade com o Mikezinho, foi lá e gravou um vídeo pisando numa caixinha de suco. tá Ele ligado? usou De uva. artifícios Ele zoados, Ele era bem à mano. frente do tempo nesse sentido. Tipo, muita É. MC perdeu a oportunidade de fazer uma parada dessa porque, mano, infelizmente, é um bagulho que gera burburinho, tá ligado? É que ele era Assim, a todo mundo antítese era da cara de rua. pau, né? O Krauk era a antítese da rua. Ele glamourizava, ele priorizava uns bagulho que, porra, como a gente falou antes, o MC ia com a pior roupa pra batalha. O Krauk, ele fazia Não. questão de mostrar um Tipo bagulho assim, que não era realidade. O Krauk, ele Só tinha que ao cara de contrário. pau de fazer várias paradas, tá ligado? Por exemplo, quando eu ganhei do Magrão e do Prado na aldeia, e daí eu ganhei uma repercussãozinha a mais em holofote, o Rafael Walter veio mandar mensagem falando: Mano, se você rimar a próxima aldeia vestido de Naruto, você vai hypar muito. E eu pensei, de fato, vai pegar muita view. Eu quero fazer isso, esse é o personagem que eu quero. Você é um homem de 20 e poucos anos. encarnar. O Krauk, se ele tivesse nascido japonês, talvez ele desse a win nessa. Ele fala, mano, eu vou abraçar esse personagem de, tipo assim, o MC que se veste de cosplay, sei lá o que, tipo, tá ligado? Tipo, não, eu vim da província de Fabiano vai Okinawa, fazer uma então, puta, a caralho. resposta é essa. Tipo assim, ele tinha uma visão talvez à frente do tempo, mas ele também tinha cara de pau de fazer os bagulho que as outras pessoas não iam fazer, tá ligado? Ainda na parte do Krauk, eu queria fazer o porém a respeito do Krauk, que era o que ele teve de inovador à frente do tempo dele, foi o que fez ele também se fuder e teve a ver com o declínio dele, né? Então, tipo, E ficou ele acertou andando em algum círculo, né? momento. É, tipo assim, as coisas que ele acertou no passado e fez ele crescer, foram coisas que ele tentou replicar depois e não deu certo. Então, tipo, a peita do Boca e sei lá o que e tal, daí ele tentou, mano, camisa do Marrocos, tá ligado? Tipo, Cabelo vermelho. não colou. Mano, o cara chegou E de aí? limusine na BDA 7 anos. E daí Tomou um foi 3 a 0 aí. utilizado. E tipo assim, nem foi um bagulho que foi muito. A gente nem lembra dessa parada. Lembra muito mais dos drips do Barreto, tá ligado? Tipo, ele tentou meio que reciclar as fórmulas que deram certo pra ele. E ficou datado daí pra caralho. Foi dando errado. Tipo assim, ele não conseguiu acertar 2 vezes o bagulho, tá ligado? Tipo,
tipo, o que ele teve de à frente do tempo foi o que ele teve de atrasado também, tá ligado? Talvez ele tenha acertado à frente de 2017, mas atrasado em 2023. Mano, eu acho que o Alves, ele revolucionou em um certo ponto no sentido de trazer o freestyle que a gente mais conhece hoje. Porque eu lembro que em 2000, tipo, não é que eu lembro, eu acho que o freestyle de 2014 pra baixo, assim, 2015, 14 pra baixo, era um freestyle muito mais hip hop, tá, uou, e o Alves foi um dos primeiros a chegar com um papo reto, tá ligado? Com um freestyle um pouco mais direto ao ponto, um freestyle mais falado, assim, tá ligado? Menos caricato. Eu acho que o Alves foi muito à frente do tempo. Só uma menção honrosa. Eu não lembro se foi você ou o Snormax que soltou a aspa que o Alves foi o primeiro Barreto. Eu falei. Foi você. Então. Primórdios, assim. O Barreto é outro Foi cara. o primeiro garoto Jesus. O Barreto é outro cara que eu acho que deu uma revolucionada boa, assim. É que a gente vai ter que ver, né? Da cena, né, de fato. Eu acho que o Barreto à frente do tempo, tipo, eu acho que antes do Barreto, os MCs tinham mais dificuldade de se mostrarem vulneráveis e fazer rimas nesse sentido. Eu acho que depois do Barreto começou a ser cada vez mais popular. Não que tenha sido algo que começou nele, necessariamente, tá ligado? Mas, tipo, cada vez mais se tornou comum os MCs mandarem punch se mostrando vulneráveis ou falando sobre a vulnerabilidade deles, tá ligado? Esse tipo de coisa começou a se tornar punch. Eu acho que parte muito do Barreto. Salvador já fazia isso às vezes, etc. Mas acho que a popularização parte muito do Barreto, assim, tipo, cada vez mais ficou comum ter punches elogiando outro MC ou atacando a si próprio. Acho que parte um pouco do cara, tá ligado? Eu acho que ele tem um impacto. Acho que valeria fazer um vídeo inteiro só sobre isso, sobre, tipo, uma influência que o Barreto tem nos MCs de hoje. Isso que eu ia falar, tipo, é mais influência, muda né? muito a partir dele. Eu acho que de todos os MCs que surgiram de 2022 pra cá, nenhum impactou mais a cena nesse sentido. Teve mais influência no freestyle do que o Barreto. Tipo, o Jota movimentou mais narrativas, tiveram caras que ganharam mais do que ele, mas eu acho que em termos de tipo assim, ó, esse mano aqui, a existência desse mano aqui fez outros caras rimarem diferente, eu acho que é o Barreto, tá ligado? E tu acha que vai ser muito ainda, conforme o tempo, ou tu acha que... É porque eu vou ser sincero, não sei se é um estilo que eu acho que combina tanto com outras pessoas, mano, tá ligado? Eu acho que é um bagulho bem único do Barreto. Mano, não é que tipo assim, outras pessoas têm esse estilo, mas tipo, eu me recordo, por exemplo, de eu mandar uma rima em 2019, falando sobre alguma fragilidade minha, eu virei falar, putz, nada a ver eu falar isso aqui em batalha, né? Ou me sentir desconfortável, estranho. E hoje em dia é muito mais comum eu mandar alguma rima. Mas aí é sobre o... Tipo isso assim, daí é a teoria de quem vai chegar na mina, tá ligado? A gente vê MCs falando sobre questões pessoais deles. Quem vai ter coragem de chegar na mina? Barreto. Pode não ser o estilo quem vai ter coragem de fazer a primeira vez? Mas a gente vê punts das pessoas acerca disso. E eu não sei se era tão comum assim, não sei se seria tão popular assim se não fosse Barreto. Gente, não tem como dizer que o Croc foi disruptivo em rima. Era muito mais esse branding dele aí. Deixa em palavras mais claras. Você acha que ele ganhou o estadual dele por quê? O Leozinho perdeu antes. Aqui. Pro Davi enlouquecer, ó. Caralho, o Leozinho começou a me seguir há 6 minutos atrás, mano. Que coincidência do caralho, mano. Vamos lá, bastante coisa, hein? Vídeo legal, gostei. McL tiltando com os borrebinhos, mano. Vou devolver então, mano. Eu que fico tiltado com os últimos roundinhos vindo falar merda no meu vídeo, McL, seu porra do caralho. Enfim, vamos ver por ordem aqui. Dudu. Concordo que o Dudu, ele é à frente da parada, tá ligado? Até hoje ele rima muito. Mas eu acho que vocês deram também uma mamadinha nele, hein? Os quatro. Tava engasgando na pica do Dudu. Vamos chegar no que é, mano. Falou por quê? Porque, mano, eu acho que, assim, esse bagulho da estética, ego trip e tudo mais, de estilo, isso aí eu discordo completamente. Eu acho que não tem nada a ver, mano. Eu acho que é muito mais uma parada... Depende de onde você tá, mano, tá ligado? Depende muito de como você quer se vestir, mas se você pegar o conceito estética, ele não se resume a se vestir mal. O que é vestir mal, tá ligado? Às vezes o vestir mal de um é uma estética que fica muito mais da hora, mano. A gente até falou isso naquele outro vídeo lá, que o Salvador, por exemplo, na concepção do que é o drip de hoje em dia, ele se vestia mal. Não, mano, o Salvador ele tinha skin do que é um MC, mano. Roupa larga mesmo, bonezinho ali, pá, entendeu? Tatuagem e fé, mano, é isso, bigodinho, não tem muito erro, não. E eu acho que é muito sobre isso daí, mano, cada um tem um estilo, mano. Eu acho que tem um pouco disso, sim, de pessoas se vestirem mal, pensando que vão ser tiradas pra Playboy, mas aí não é um conceito de estilo, é um conceito de Playboy. Então, se você é um cara que não tem uma lata de Playboy, se você se vestir de um jeito que vão considerar como Playboy, não vai ter impacto. Agora... Por exemplo, o Lil Vic, o pessoal tirava muito pra Playboy. O moleque nem era Playboy, mano. O moleque trabalhador desde novo, entendeu? Tiravam ele pra boy, porque ele já tinha uma lata que se olha e fala, esse moleque aqui é Playboy. Mas se você cata, por exemplo, o Killua, mano. O Killua não é um cara que tem uma lata de Playboy, tá ligado?
Se ele botar uma roupa mais dessas assim, mais extravagante, não vão falar que ele é boy, tá ligado? Então entra muito nisso. Eu não acho que foi o Dudu que revolucionou isso aí. Eu acho que foi tudo muito ao mesmo tempo. E tudo que vai ser dito aqui nesse vídeo vem de encontro com uma parada. Antes e depois de 2015, mano. 2015, 16. Por que eu tô falando isso? Se você pegar 2015 e 16 pra trás, a gente não tinha muito material de batalha. Você fala, como não? Tinha o museu, tinha o tanque. Mas não é o suficiente. Não é o suficiente. Era uma outra realidade, mano. Não sei se vocês lembram disso, tá ligado? Mas tudo pós 2016 ali, que vai também de encontro com o início da Batalha da Aldeia, começa a revolucionar na cena de freestyle, tudo. Os vídeos começam a ser mais postados, a gente começa a ter mais material das paradas, mais MCs começam a aparecer mediaticamente, começa a ser valorizado mais coisa. Não à toa que se você pegar o Nacional de 2015, ele foi hypado, que é o Nacional do Orochi, e tava começando isso que eu tô falando. Aí vem o de 2016, o do Cid, pode vir, pode ver. Antes do Orochi, pode ver que é meio esquecido, mano, tá ligado? E não porque não tenha sido bom, mas porque 2015 e 16 começou a fomentar esse negócio de hype. Não tinha hype antes de 2015 e 16, pelo menos não tinha muito. Tanto é que em São Paulo mesmo não tinha hype. Era algumas batalhas do Santa Cruz soltas, assim, mas o hype de São Paulo mesmo vai começar com a Aldeia em 2016. Então antes disso o hype ele era concentrado totalmente no Rio de Janeiro, no tanque, e no museu, no Distrito Federal. Inclusive até isso eu acho um pouco injusto, que hoje ficam falando, fora do eixo, tá ligado? Porque São Paulo, não sei o que, irmão, São Paulo foi começar a ter hype em 2016, tá ligado? Tipo assim, o pessoal fala como se desde sempre São Paulo fosse hypado. Tipo, não, eu entendo aí pós 2016 ele começaram a falar essa narrativa, mas antes disso, irmão, São Paulo era caído no esquecimento, mano. Entendeu? Quem conhecia os MCs de São Paulo era quem é de São Paulo. Tanto é que quando subiu no palco o Jafari, quando subiu o Tagarela, quando subiu vários, ninguém de fora de São Paulo sabia quem que eram os caras, mano. Só quem sabia era nós, mano. Inclusive como é nos outros estados hoje, que o pessoal fala que não são reconhecidos. Então é uma parada que, óbvio, o fato de ser o estado mais urbanizado, tudo isso, fomenta mais rápido. Mas o que eu tô querendo dizer com tudo isso? Que todos esses fatores que a gente tá falando, eles começaram a virar a chavinha 2015 e 16, tá ligado? Começou a mudar tudo. Então, bagulho de estética, de roupa, bagulho de vídeo, bagulho de... Mano, tudo. Claro que cada estado no seu tempo. Mas eu não concordo muito que o Dudu ele tenha mudado nessa questão aí da estética e de ego trip, tá ligado? Pra mim, o Dudu ele revolucionou em algumas coisas. Flow. Se você pega as batalhas ali do Dudu, compara com os outros caras, todo mundo rimava de um jeito mais falado. Ele rimava desse jeito cantando, nananana, tá ligado? Ele já fazia uma parada muito diferente. Então ele revolucionou pra mim em flow. No jeito de construir, concordo com os moleques, ele realmente tem uma construção muito diferente. E eu não acho que era uma coisa, tipo, sempre do mesmo jeito. Eu discordo. Pra mim o Dudu, a principal característica dele era que ele era imprevisível, tá ligado? Então, por exemplo, o Tubarão, é muito fácil de imitar o Tubarão do jeito que ele faz, né? Não o que ele replica, mas tipo, o Tubarão sempre faz um... Tá ligado? A Levinsky... Tá ligado? Você consegue olhar e falar como é que faz. Claro que replicar isso em rima é outros 500. Agora o Dudu, daqui a pouco ele tá... Tipo, ele muda, ele não tem um padrão repetitivo. Então, no caso do Dudu, eu acho que não é nem um padrão de construção ou de métrica. É literalmente um freestyle nisso, mano. Ele não tem um padrão, mano, de forma como construir. Ele fazia de várias formas diferentes, cada hora de um jeito, tá ligado? Eu acho que é por isso que ele era muito à frente. Que falam que são os MCs de freestyle, que, mano, vão viajando assim no jeito de construir. Então o Dudu, pra mim, ele era diferente por causa dessas questões. E uma coisa que aí sim eu concordo, é no jeito de se portar, mano. Ele é um cara que ele se portava com uma estética mais agressiva, mas aí eu acho que é uma escola dos MCs do Espírito Santo. Se você pegar ali, daquela época ali, 2018 ali, mano, todo mundo rimava de um jeito, tipo, tá ligado? Todos, mano, eu lembro dos moleque, mano. O Mac L pode confirmar, mas, mano, César 90, o Dudu, o CH, o ADM, a própria Guerra, tá ligado? O Cavate, vários, mano, vários caras rimavam de um jeito mais agressivão, mano, e eu sinto que essa parada, ela é muito de Espírito Santo. Então eu acho que o Dudu, ele revolucionou em muitos pontos, mas eu achei que os caras deu uma mamada nele aqui, mano. E ó que eu sou fã do Dudu, hein? O Dudu é o único MC que eu sempre bato no peito pra falar, independente da época que ele volte, ele vai conseguir bater de frente com os MC, tá ligado?
Pra quem falar que eu não tô falando isso, eu falo isso aí, ó. Sempre falei isso. Mas eu tenho um ponto em relação ao Dudu, que eu falei inclusive na minha live ontem. Eu acho que o Dudu, ele se dá melhor nesse sentido de conseguir bater de frente em batalhas de rua, né? Falaram que ele foi muito bem na clandestina. Mas, por exemplo, ele não foi tão bem naquela aldeia de trio que ele participou, uma das últimas, e ele também não foi tão bem na edição de dupla foi com o JP, né, daquela lá do Podpah, da aldeia. Não foi tão bem. Por quê? Porque são palcos maiores, propostas diferentes. E o Dudu, ele é um MC que eu sinto que ele é muito de imediato. O cara vem, ele já dá um gancho ali, vai falando uns bagulhos subliminar ali, com umas punchline com 3 sentidos. Ele precisa dessa atmosfera. O palco não permite isso. O palco precisa que você espere a vibe abaixar, venha construindo com um padrão lógico óbvio pro público entender, entregue algo mastigado. Às vezes o Dudu entregava a punchline na primeira frase dele, não na última. A última ele só completava a rima, mas a punch estava na primeira. Então, é muito complicado esse tipo de coisa. Inclusive eu já tive discordâncias com os jurados, porque eu sou um MC que manda muito gancho, tá ligado? Longe de me comparar com o Dudu, pelo amor de Deus. Mas eu mando muito gancho. E eu já fui penalizado por isso, porque a minha punch principal tava no meus primeiros versos e não nos meus últimos. Aí, tipo, eu já cheguei a discutir com o jurado, tipo, que falou, mano, mas você tem que finalizar com uma punch boa. E eu não concordo com isso. Eu tenho que mandar coesão e rima de qualidade dentro dos meus 4 versos, mas não precisa ser no último. Eu posso estar mandando no primeiro, tá ligado? Posso estar mandando no segundo. Essa lógica de que tem que ser no último, que inclusive forçou todo mundo a rimar, quadra, né? Porque não sei o que, eu faço improvisação. Nessa batalha eu vou te atropelar com um caminhão. Porque nananana, você é um cuzão. Por isso que eu vou arrancar seu coração. Eu acho uma merda. Porque geralmente as pessoas fazem isso que eu acabei de fazer. Fala nada com nada e no final botam a ênfase. Tá ligado? Pra mim a métrica quadra, inclusive, ela só tem sentido quando todos os versos têm coerência entre si. E aí o que alimenta uma coerência foda, tá ligado? Agora, se for só pra rimar por rimar, é fácil. Então o Dudu, pra mim, ele revoluciona em vários pontos, tá ligado? Mas eu acho que ele não vai conseguir entregar a mesma coisa em eventos tão grandes, tá ligado? Eu acho que isso dá uma nerfada nele. Enfim, mas o Dudu é o Dudu. É o MC que, se eu pudesse falar de todos, assim, é o principal à frente do tempo. Eu concordo com os moleques, mas achei que eles fizeram um cat-cat no Dudu aqui, hein, mano. Puxou muito o saco do moleque, hein. Mas ele é monstro. César, cara, eu acho que o César, eu sempre falo isso, né? O César de 2017, pra mim tava ali em 2019, mano. Porque pra mim 2019 foi um dos anos mais da hora de batalha de rima. E eu consigo visualizar o César de 2017 trocando rima e batendo nos caras de 2019, tá ligado? 2019 ali, começo de 2020, que depois vem a pandemia, muda tudo o freestyle. Mas eu consigo visualizar o César batendo de frente, tipo, aquele César de 2017 batendo de frente com o de 2019. É fácil de visualizar. Agora, pós-pandemia, quando tudo muda, o jeito de rimar, muda muita coisa, muita técnica nova é colocada, aí eu já não visualizo mais, que aí o que o Maquiel fala dos bauebinhos. Ô Maquiel, deixa os bauebinhos em paz, eu vou falar o porquê aqui, ó, até já puxando esse assunto. Nós aqui, ó, pessoas que seguem Bawebs e Bawebs, a gente teve que ficar calado todos esses últimos anos aí, só ouvindo fezes e saudosismo, entendeu? Só ouvindo bosta, ouvindo merda no TikTok, no YouTube, no Instagram. Aí agora que nós tá começando a ser chato e bater de frente, o problema é os Bawebinhos. Aqui pra você, Maquiel, seu puxa-saco de capixaba. Enfim, eu entendo como é que ele tá falando. Tem uma rapaziada que bate muito nessa tecla que eu bato também do César e tudo mais. Mas eu sempre uso o César como exemplo porque ele é o cara principal aí, né, mano, dessa parada, mano. Mas não é uma régua só pro César, tá ligado? Vale pra qualquer um, mano. Vale pra qualquer um. Menos o Dudu, que eu sempre deixo claro. Mas vale pra qualquer um, mano. Não tem o que fazer, mano. Isso é um fato, tá ligado? Só que eu acho que a rapaziada começou a pegar um pouco isso porque, mano, é muito chato quando a gente tá avaliando batalha de rima, vendo batalha, e as pessoas ficam no saudosismo, mano. Eu odeio o saudosismo, mano. É uma das paradas que mais me incomoda, assim, mano. Eu acho que o saudosismo, ele só é permitido quando a gente tá falando de ficção, mano. Tipo, de série, desenho, anime. Pra realidade, mano, me dá um ódio, mano. Saudosismo é umas paradas que mais me irrita. Então, tipo assim, ó. Por exemplo, quando os caras viram e falam assim, ó. Ah, mano, Boruto é um lixo. Prefiro muito mais Naruto. Independente se isso é verdade ou não, é ficção, mano. Foda-se. Se isso for saudosismo ou se for uma verdade, é ficção. Agora, se eu pegar e ficar falando assim, ó, você é louco, não. César, se eu colocar o César hoje pra rimar, ele amassa qualquer um. Mano, saudosismo puro. Sobre a comparação do Maquiel, a gente pegar o cara da linha do tempo dele ali e colocar aqui. Mano,
Óbvio que na prática não existe, porque, mano, não tem como colocar, que nem ele mesmo disse, né? Alguém de outra época agora. Mas a comparação é direta sobre o nível de freestyle, mano. É igual quando pegam futebol, tá ligado? Os caras pegam, por exemplo, jogadores muito antigos de futebol. Tipo, bem antigamente. Cara, as marcações eram mais leves, as táticas de jogada em grupo eram mais leves, tá ligado? Muita coisa era diferente, mano. Em freestyle é a mesma coisa, então a tendência é ficar cada vez mais difícil. Você tá entendendo? Claro que existe o gosto pessoal. Vou dar um exemplo aqui de um MC que pra mim era à frente do tempo, da época dele. O MZ, mano. O MZ, pra mim, no tanque, ele rimava... Ele rimava com métricas, flows ali, construções que a rapaziada não fazia naquela época. E passava batido, mano. Parecia que ele era louco, porque ele falava umas paradas de um jeito diferente e o pessoal tava acostumado com aquela coisa mais mastigadinha, mais de gastação mesmo na chucreza. E o MZ passava batido muitas vezes, tá ligado? Mas tem essa parada, entendeu? Então eu entendo que o Maquiel tá falando, mas eu não concordo 100%, entendeu? Tem que entender que os bauebinhos aí, mano, a gente tá de saco cheio de saudosismo, entendeu? E eu nem vejo tanta gente que concorda comigo não, mano. Eu sou massacrado, mano. Toda vez que postam Deve ter o quê? Deve ter 30 pessoas que concordam comigo, mano. Toda vez que postam um corte meu no TikTok ou no YouTube, os caras me fuzilam, mano. É tudo Baueb lixo, Baueb não sabe nada. Filho da puta, Baueb, seu merda. Rima aí com o César, Baueb, vamos ver o que você arruma. É só isso, mano. O Maquiel que tá muito na minha bolha. O Maquiel, é você que é meu Bauebinho aí, mano. Pra você tá tão a par aí, mano. Acabei de descobrir aqui, mano. O Maquiel é um Bauebinho, mano. Enfim, vamos ver aí. Enfim, mas sobre o César é isso, entendeu? Eu acho que ele tava uns 3 anos à frente da época dele, mas é isso, entendeu? Já faz muito tempo, né, mano? Deixa eu ver o que mais colocar aqui. Murica, cara, eu acho que no fator métrica também concorda. Ele tinha uma métrica diferenciada. Aí entra na parada de inovar, tá ligado? Depois todo mundo começou a fazer. Concordo, bem direto e reto aqui no ponto do Murica, acho que é isso mesmo. No caso do Black, cara, eu acho que aí ele revolucionou numa parada do quê? 2 pontos. O lance de rimar calmo, que é uma coisa que não tinha muita gente que fazia realmente. Ele foi o que deixou isso a macro, né? E a parada de tentar argumentar de uma forma mais inteligente. Às vezes o Black metia o louco, falava uns bagulho nada com nada. Mas às vezes ele falava uns bagulho muito foda. Então eu acho que o Black tem o valor dele, tá ligado? Ele rimava de um jeito muito diferente. E realmente o Black de 2017, 2018 estava em 2020, rimava com a qualidade absurdamente alta. E ele era muito à frente do tempo, muito inteligente. Eu acho que o que o pessoal gostava é que ele trazia muita bagagem cultural, mano. Ele trazia muitos fatos históricos, muito conhecimento literário, e isso é uma coisa que pouca gente fazia na época, tá ligado? Então eu acho que realmente ele era à frente pra época. Mas é curioso a gente pensar que Black, o César e outros eram à frente pra época. Mas hoje, o que eles teoricamente faziam é uma coisa comum, entendeu? E aí é o que eu sempre falo do bagulho da continuidade. Se esses MCs tivessem continuado, porra, ninguém pegava. Se o César tivesse continuado, se o Black tivesse continuado frequentemente mesmo, porque o Black ia e voltava, até recentemente ele vai e volta. Então, Black, César, muitos outros aí, mano, se tivessem continuado realmente, até hoje... Era os melhores MC, mano. Ninguém aí, tipo assim, teria ganhado muito mais. O César teria ganhado 5 Aldeia de Trio, teria ganhado outro nacional, tá ligado? É uma parada de continuidade, mas a partir do momento que o cara para no tempo, e esse tempo faz muito tempo, não tem como, cara. Você vai cair pro escanteio, mano. A não ser que você seja uma pessoa que tenha um diferencial muito fora da curva, que é o caso do Dudu, por exemplo, que é 1 em 1 milhão, né? Enfim, mas agora Douglas Jean e Vinição. Cara, aí eu vou falar uma coisa que eu falei no início do vídeo. Pra mim, até 2015, a cena era outra. Depois de 2015, mudou, mano. Então, antes de 2015, era muitos fatores, tá ligado? Primeira coisa que a gente não tem tanto material do Douglas Jean e do Vinição pra fazer comparativo, tá ligado? Do material que a gente tem deles, a gente tem que analisar que eles eram MCs acima da média. Mas ser acima da média não é a mesma coisa que ser à frente do tempo. Pra mim, você ser à frente do tempo é você fazer coisas que ninguém imaginou que daria pra fazer. E depois de anos, as pessoas estão tentando fazer aquilo, tá ligado? Acima da média é você ser um MC só muito bom, mano. Mas não ter feito nada super diferente. Você apenas é muito bom. Então, pra mim, o Douglas Jean e o Vinição são isso, mano. Eles são muito bons, mano. Eu não acho que eles são à frente do tempo. Eu acho que eles são muito bons. Talvez estejamos com definições diferentes aqui, mas eu vejo dessa forma. Enfim, o Jafari tinha um diferencial, que aí é o trocadilho. Que a gente pode falar que talvez isso possa ser à frente do tempo, já que todo mundo começou a fazer depois. Só que aí que tá. Quem popularizou o trocadilho foi o Kant. Só que quem começou a fazer foi o Jafari. Aí a gente entra no efeito borboleta, tá ligado?
o Snorlax falou do Jafari. Cara, se colocasse o Jafari na época do... E o Coel na época do Kant, não ia viralizar. Porque o pessoal queria ver o Kant fazendo. Porque eles já faziam antes, mano. Se fosse pra usar essa lógica, você tá me entendendo? Então, tipo assim, o caso do Kant é que ele conseguiu trabalhar a imagem dele muito bem, e aí ele ficou popularizado com trocadilhos. Mas, na verdade, o Kant, se vocês pegarem pra ver no começo da aldeia mesmo, eu lembro bastante disso porque eu acompanhava bastante essa época. O Kant era escanteado, pô. Ele era o MC série B da aldeia. Por mais que ele ganhasse muito, mas ele não era o holofote. A aldeia, a rapaziada, só queria saber de Thiago, Leozinho e até do Krau, que o Moita aparecia também. Os MCs do Espírito Santo apareciam lá. MCs do DF, tá ligado? Rio de Janeiro. O Krau aqui, ó. O Kant, ele era muito escanteado, mano. Só que ele sempre foi muito esforçado, mano. E aí, querendo ou não, uma hora ficou inegável que a imagem dele ia virar, mano. Porque ele continuou colando, ele não desistiu. Começou a ganhar muita aldeia. Foi aquela época mais ou menos que ele fez aquela dupla com o Fael lá, era Mob 55, eu acho. Que ele começou a ganhar muita aldeia, aí começou a ficar muito hype em cima do nome dele. E aí o que ele já fazia de trocadilho começou a viralizar porque ele viralizou. Entendeu? Não porque trocadilho é legal. Então eu acho que quem foi à frente do tempo nesse caso, com o trocadilho foi o Jafari, mas quem popularizou foi o Kant. Eu acho que o Kant ele foi à frente do tempo com outras coisas, tá ligado? Principalmente musicalmente. Aquela coisa de rimar desse jeito, assim. Nananã. Aí muita gente vai falar que ele copiou o Nog, que ele copiou o Eminem. Existe uma similaridade em alguns pontos, mas eu acho que ele foi inovador em outros pontos. Então pra mim o Kant ele foi à frente do tempo em outras questões, tá ligado? O Orochi, no começo eu tava achando que não, mas pensando em tudo que ele fez, ele realmente foi à frente do tempo. Eu não vou nem discutir isso aqui. Orochi muito à frente do tempo. Jaya Luke totalmente à frente do tempo. A proposta do flow de trap, porque quando eu falei que o Dudu revolucionou em flow, era flow no geral. Qualquer beat que você jogar na mão do Dudu, ele fazia magia. Só que o Jaya foi no quesito trap. Por isso que até teve aquela batalha emblemática do Dudu versus Jaya, porque eram os monstros do flow. Eram os melhores de flow que tinha no bagulho, mano. Dudu sempre fez flow com qualquer tipo de beat, com boom bap principalmente. Fazia aqueles flow de boom bap, nanana, muito foda. E o Jaya chegou com uma outra proposta, mano, com aquele molejo, com aquela coisa diferente. Então o Jaya revolucionou, mano. E aí eu posso afirmar que eu lembro categoricamente quem foram os pilares de flow de trap em batalha, mano. Tá ligado? Não foi o Dudu, tá? O Dudu, ele foi pilar em flow no geral, que é melhor ainda. Mas em flow de trap específico, quem começou com essa estética em batalha, não em música, foi o Jaya, o Felipe, o Ghost e o Oséias, mano. Tá ligado? Foram eles que revolucionaram, pelo menos ali no começo. Eu lembro dessa parada, mano. Eu lembro porque em 2017 quase ninguém fazia nada de trap. E aí quando virou 2018, a rapaziada começou a entender mais. Era pouquíssima coisa de trap que a gente via em 2017. 2016 nem lembro se tinha. Então assim, não tinha quase nada, mano. E os caras vieram com uma levada diferente. Então o Jaya Luke realmente à frente do tempo. O Thiago, acho que ele foi à frente do tempo no sentido de, tipo assim, ele foi uma criança que chegou batendo de frente com os adultos, mano. Acho que só isso aí já muda tudo. Ele foi a primeira criança a fazer isso. Tem outras crianças, tipo Kings e coisas do tipo, mas que não viralizaram tanto. A gente tem que falar no cenário macro e não na própria região. Porque na própria região, qualquer MC das antigas já foi criança e viralizou também. Você tá falando na parada macro. Tipo, o Thiago, ele realmente foi a imagem de criança hypada, mano. Isso daí pra mim é uma revolução. O Krau, que eu não acho que ele revolucionou nada e não foi à frente do tempo de nada. Eu acho que ele foi um escroto mesmo, mano. Ele é um cara que... Ele era um bom marqueteiro, mas ele usava de artifícios malignos, mano. Ele fazia coisas zoadas para se promover, entendeu? Então, eu não acho que isso é ser à frente do tempo. Ser à frente do tempo é quando você faz uma parada revolucionária, uma parada diferente com as ferramentas que você tem, mano. Ou criando novas ferramentas, mas sem prejudicar ninguém. O Krauk, ele é um cara que ele sempre prejudicou ninguém. E é muito fácil o marketing do Krauk ser trabalhado na imagem dele depois que ele viralizou com a batalha com o Guinho, mano. Então, assim... Nada do que ele fez depois daquela batalha com o Guinho funcionaria se não tivesse tido a batalha com o Guinho. Então o Krauk, ele não é um exemplo, entendeu? E tem uma coisa que é um fato, é muito fácil você ser marqueteiro quando você tem todos os holofotes em cima de você. Qualquer coisa que você falar, vão falar que é tendência. Então eu não acho o Krauk à frente do tempo de nada, eu acho ele, na verdade, um mau caráter, mano. É o que eu penso. Deixa eu ver o que mais que eu coloquei aqui. E o Barreto. O Barreto, eu acho que ele foi à frente do tempo, não nesse sentido de vulnerabilidade, mas eu acho que ele foi à frente do tempo no sentido de, tipo assim, se permitir fazer o que tá afim,
tá ligado? E aí dentro de se permitir fazer o que tá afim, entra a vulnerabilidade. O Barreto, ele é esse cara. Ele é o cara que ele rimava, ele não tava preocupado com nada, mano. Entendeu? Ele fazia o que ele achava que ele tinha que fazer, mano. Então às vezes ele ia mandar uma putaria, às vezes ele mandava uma rima desabafando, às vezes ele mandava um papo reto, tá ligado? Então o Barreto, pra mim, na verdade, ele é esse cara, mano. Ele é o cara que ele revolucionou no sentido de, tipo assim, mano, eu vou fazer o que eu quero, não tô nem aí, mano. Tá ligado? E aí dentro disso entra a vulnerabilidade que o Snorlax falou. Mas é isso, eu gostei do vídeo dos 4, achei legal, mano. Achei legal o vídeo. Bom vídeo, mano. Concordo com esse tipo de temática. Acho que tem MCs que realmente são diferenciados, assim, mano. Que são à frente dos seus tempos. Legal. Bom vídeo. Eles falaram 20 minutos. Eu falei mais 25 aqui. Vídeo longo, mano. Vambora, família. Mais um vídeo aí pra vocês. Salve pro Maquiel, mamador de capixaba. Salve pro CDB, mamador de capixaba com o nome Dudu. Salve pro Snorlax, mamador de... Deixa eu pensar numa coisa que o Snorlax mama muito, velho. É que tem muitas coisas que o Snorlax mama. É tanta coisa que ele mama que eu vou falar. Salve pro Snorlax, mamador. E salve pro Frenês, mamador de drogas, mano. Porque ele dá umas brisadas ali que eu fico assim, ó. Frenês fala uns bagulho que eu falo assim, mano. Esse cara tá chapado, velho. Papo reto. Enfim, salve pros 4 aí. 4 Chongo. 5º Chongo está aqui. E vambora. Vai todo mundo tomar no cu. Tamo junto, satisfação e é nóis. Bem, família, pra você que não sabe, eu tenho um outro canal aqui no YouTube, que é um canal chamado Universo Avatar. É uma parceria com a maior página de Avatar do Brasil. E esse canal tá crescendo cada vez mais, já soltei vários vídeos e eu acabei de lançar mais um vídeo lá. Mesmo que você não conheça muito sobre o tema, se você puder, entra nesse link, deixa um like, hypa o vídeo, deixa um comentário e se inscreve se você gostar. Demorou? Vamos que vamos e é nóis!